pessoal do módulo 2, tudo bem? Eu sou a Angélica, coordenadora aí do CIEJA, e nós estamos aqui para mais uma aula de linguagens e códigos. Essa aula a gente vai tratar também de um tema que está lá naquele caderno Trilhas de Aprendizagens que talvez vocês tenham recebido. Quem ainda não recebeu, fique calmo, chegará aí na sua casa, tá bem? Lá no Trilhas de Aprendizagens, eu vou deixar depois aí a página que nós estamos trabalhando. Ele vai falar um pouco sobre as características dos bairros de São Paulo. Alguns bairros na nossa cidade, eles acabaram ficando com características um pouco diferentes porque receberam imigrantes de outros países. Um exemplo que a maioria de vocês talvez conheça é a Moca. A Moca é um bairro que recebeu muitos imigrantes vindos da Itália. Então ali é muito comum encontrarmos cantinas, pizzarias e uma série de festas dessa cultura, da cultura italiana. Mas a gente vai falar de um outro bairro que alguns de vocês já passaram perto, conhecem, já viram na televisão ou até já foram até lá. É um bairro que recebeu muitos imigrantes orientais, japoneses, chineses, e isso transformou as características daquele bairro. Será que vocês sabem qual bairro é esse? Tenho aqui, ó, uma imagem para ajudar vocês. Alguém lembra? Já viu aí na televisão? É este bairro aqui, ó. Vou mostrar uma outra imagem que também é bem comum. Olha lá, temos aqui uma dica, ó, da bandeira do país aí, de onde vieram estes imigrantes. E aí, descobriram? Tcharam! Este bairro é o bairro da Liberdade. Hoje nós falaremos um pouco sobre o bairro da Liberdade. Porque além dele ser bem conhecido por essas feiras aqui, né, que eles realizam lá aos finais de semana, ó, com alguns artesanatos típicos aí, né, japoneses, orientais, algumas festas aqui que são bem comuns lá, este bairro ele tinha um outro lado escondido que a história acabou não conhecendo muito e a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas afinal, por que o bairro da Liberdade recebeu esse nome? Já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes o nome dos locais conta um pouco da história dele. Então olha só, a gente sabe aí que o Brasil viveu um período bem grande de escravidão dos negros, não é mesmo? Onde eles eram aí açoitados, enforcados e trabalhavam sem nenhum tipo de salário, de remuneração. Isso durou, ó, um tempão. E se a gente for analisar bem, ainda não está completamente acabado isso, infelizmente, no nosso país. Ainda tem muitas pessoas trabalhando aí em situação muito parecida à escravidão. Mas vamos voltar lá para o bairro da Liberdade. Ele recebeu esse nome porque antes da chegada dos imigrantes, até ali o século XIX, existia ali, olha só, o Lago da Forca, onde os escravos eram levados aí, ó, para serem enforcados em praça pública. Então veja que isso aconteceu aqui no Brasil por muitos anos. E um dos locais onde este enforcamento era feito era ali no bairro da Liberdade. Então, quando a escravidão acabou e isso daqui não pôde mais acontecer, eles resolveram então homenagear o bairro com este nome de Liberdade, para que a gente nunca esqueça do quanto a liberdade de todas as pessoas é importante e fundamental. Você deve estar pensando aí, e por que eu nunca tinha ouvido falar disso? Como eu não soube disso antes? E é importante que a gente pense, por que será que toda a história que fala sobre os negros, os índios e toda a crueldade que aconteceu com eles é sempre tão desconhecida? Será que não está na hora de mudar essa história? Vamos pensar, hein? Agora que a gente falou um pouquinho só sobre o bairro da Liberdade, tem muitas coisas que vocês podem ainda aí pesquisar na internet.
eu vou deixar aí algumas atividades para vocês, tá bem? Até a nossa próxima aula e espero que estejam todos bem. Vamos fazer então as atividades. Número 1. Conhecendo um pouco da história do bairro da Liberdade, na sua opinião, por que essa parte sobre enforcamento dos negros é pouco conhecida? Número 2. Imagine que você vai contar para alguém a história sobre o bairro da Liberdade. Escreva com suas palavras o que você acabou de descobrir. Número 3. Para você, por que a palavra liberdade foi escolhida para dar nome a este bairro? As atividades são essas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!